Oi, esse é o tema que toda pessoa que vai estudar biologia tem que entender ou pelo menos saber um pouco. É algo relativamente fácil. Lembrando que se você quiser vir de novo no vídeo para ver um resumo, eu aconselho que você tire o áudio e depois que eu explicar, você volta o vídeo sem o áudio ou pula as partes e anota tudo que for dito e também tira print das imagens, anota e etc. Vamos lá. Características dos seres vivos. Vamos lá. Tem os atributos. O que é um atributo? Atributo é meio que uma soma. Atributo em um jogo, por exemplo, você meio que tem aquilo. Quando você ganha um ataque a mais, você tem aquele ataque. Não é tão importante isso, não. Esses atributos dos seres vivos, né, que vão fazer com que você difira, né, de um, não sei nem se essa palavra existe, um copo de um animal, que são a organização, o metabolismo, a reação, o crescimento, a reprodução, mas ali tá que ele se reproduz. É a reprodução, eu aconselho você a anotar reproduz porque tá junto com os atributos, né, para ficar certinho. Hereditariedade, que é a passagem do material genético de geração em geração, ou de pai para filho, tanto faz. Variabilidade genética e seleção natural. Nesse vídeo você vai dominar todos esses assuntos. O vídeo tem que ter no máximo 8 minutos. Vamos lá. Organização, ó, dá pra ver isso daqui, não precisa ser um gênio para entender isso aqui. E aqui embaixo tá aqui a explicação para vocês anotar. Aqui, ok. Beleza. Átomos formam moléculas, moléculas formam organelas, as organelas formam uma célula, as células formam o tecido, ou os tecidos, né? Os tecidos formam o sistema forma o organismo, o conjunto de organismos da mesma espécie forma uma população, o conjunto de populações de espécies diferentes, incluindo plantas, né, formam uma comunidade. Quando a comunidade, né, os fatores bióticos interagem com os fatores abióticos, se formam um ecossistema. E o conjunto de ecossistemas se forma a biosfera. A biosfera é a esfera da vida. Bio vem de vida e esfera, né, bola. Fatores bióticos são com vida, né, que são os animais. E o A está atrelado à negação. Fatores abióticos são os fatores sem vidas. Os exemplos são fatores bióticos, animais, plantas, fungos. Fatores abióticos, luz, água, que não tem vida. O metabolismo. Aqui tem uma coisa do metabolismo, que é fisiologia, né? É substantivo masculino, etc. Conjunto de transformações no organismo vivo pelas quais passam as substâncias que o constituem. Transformações químicas, tá? Reações de síntese, que é o anabolismo, que já já vocês vão entender o que é, porque esses nomes aqui, esses nomes bugadão para ser difícil, mas não é. E reações de desassimilação, que é o catabolismo, que liberam energia. Aqui tem, ó, que o metabolismo é o conjunto de reações que ocorrem nos seres vivos e que está incluso o anabolismo, o catabolismo, que o catabolismo é a degradação e o anabolismo é a síntese e que o catabolismo forma células complexas, moléculas complexas e que o anabolismo forma moléculas simples e quando libera energia
quando o catabolismo libera energia, forma moléculas simples, e o anabolismo absorve energia e forma moléculas complexas. Aqui agora vocês vão entender, anotem. Anabolismo, construção, catabolismo, desmontagem, ou seja, o anabolismo ele constrói, já o catabolismo ele desmonta, ou seja, as células que eram complexas vão ser desmontadas para células simples. E no anabolismo, as células simples vão se construir nas células complexas. A reação é a capacidade de um ser vivo reagir ao ambiente em que vivem. Exemplo para evitar os predadores. Agora é importante, você pode pegar no YouTube e ver experimentos ou plantas, porque experimentos não nesse assunto que a gente está estudando, mas experimentos em outras coisas, tipo reações químicas, etc. Só que eu tô falando, por exemplo, tem umas plantas que quando os animais vão comer, elas formam espinhos. Isso é uma reação. E ali eu testei o exemplo para evitar os predadores. Só que aqui tem o melhor exemplo, que é o do girassol. O girassol reage ao sol, que é um fator abiótico, sem vida, né, a luz do sol. E ele se chama girassol porque ele fica sempre apontado para o sol. Agora o crescimento, eu botei um jogador de basquete aqui, aí que significa os seres vivos aumentam de tamanho. Só isso. Agora aqui vem um negócio que é para você decorar, é importante também. Unicelulares aumenta o volume celular. Pluricelulares aumenta a quantidade de células, ou seja, a gente aumenta só a quantidade de células. E inclusive quando nós éramos zigotos, nós éramos seres unicelulares. Aqui eu botei um cara de basquete, né? Reprodução. Os seres vivos, produzem descendentes através da reprodução. Existem dois tipos de reprodução: a assexuada, que é sem gametas, e aí eu botei de novo, né, que A está atrelada à negação. Sexuada, que é com gametas, né, que é a cruzada. E esses seres vivos, né, como a minhoca, que se reproduzem assexuadamente, são chamadas de hermafroditas. Oxi. Mano. Variabilidade genética. Ali tem uma coisa assim, assexuado é um único ser. Que ele meio que... Ele preenche o masculino e o feminino. Por isso que se chama hermafrodita. Que variabilidade genética é a variação genética entre os indivíduos da mesma espécie. Que eu não botei porcaria de nada porque tá na cara. Tem um galeguinho, um menino negro, uma menina moreninha, uma menina parda, um pouco japonesinha, outra menina loirinha e um menino que parece ser loiro também. É a variabilidade genética. Por exemplo, tem cachorros de espécie diferente, entendeu? E agora aqui o nosso querido Darwin. Você vai ter que ver um documentário sobre ele, vai ter... Mano, estuda ele. Porra, mano. Aqui, seleção natural. Deixa eu botar aqui para anotarem. Seleção natural. É a seleção dos indivíduos mais adaptados ao ambiente. É simples. É a lei do mais forte. Para que uma espécie sobreviva, esse foi um resumo meu, tá? Ela precisa se adaptar ao ambiente, ter características que a ajudem, ou elas irão ser extintas. Ou seja, se ela não tem características que beneficiem ela em um ambiente, tchau em benção. Agora aqui tem a tarefa para você fixar o assunto, né? Você pode fazer um resumo aqui, né? E como eu falei no início, anote o que foi dito. Eu creio que não atrapalhou em nada, porque as coisas são transparentes. Veja documentário, né? Pode ser qualquer um, não precisa ser introdução à biologia. Só veja estudos, nomes. É claro que você não pode só ficar vendo documentário, né? Aí, ó, pesquise exemplos de coisas citadas acima, né? Você tenta ver, tipo, experimentos, tipos de variação genética, pode ver
os seres aumentando de tamanho, as coisas que ocorrem, e você fixando em uma hora ou outra, né? Tentar procurar livros sobre o tema e o material didático. Eu sempre separo um dia para ler livros, 50 páginas. Inclusive eu estou lendo Aristóteles para Todos, que eu vou trazer um resumo para cá. Daqui quantos dias que eu vou trazer? Deixa eu ver. Daqui 20 dias eu trago para cá um resumo. Mas se vocês quiserem, pode pesquisar em PDF, porque tem. Que é praticamente é o melhor livro de filosofia da... Mano, muito bom. Ele fala sobre a essência das coisas, etc. Não foi Aristóteles que fez, né? Mas... E é uma linguagem muito, muito fácil de entender. Agora é importante, se você está começando na biologia, não vai escolhendo uns livros fucking de complexo, tá ligado? Você pode ler, por exemplo, os assuntos iniciais, ecologia, essas coisas, ver reportagem. Não precisa ser só desse assunto, porque esse assunto aqui é uma introdução, né? Aqui, ó, leia uma vez por dia e tente fazer esse resumo. Mano, isso é importante. Se você lê um assunto durante todo dia, você abriu o caderno, leu aquele assunto, que não leva nem um minuto. Você em um mês decora. Daí para um mês você vai ter lido 30 vezes. Você vai conseguir decorar praticamente quase todos os assuntos. 80% dos assuntos se decora. E claro, né, venha para o Discord para se motivar, né? Te motivar, né? Para você falar com as pessoas, trocar ideias, debates, discussões. Discord novamente vai estar na descrição. E para completar os 12 minutos é isso. Tchau e bons estudos.